Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, eu quero vos cumprimentar nesta oportunidade com a gloriosa e doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero dar graças a Deus por mais esta oportunidade que Ele me concede de nesta tarde poder estar aqui posicionar-me à frente desse instrumento para mais um vídeo mensagem, trazer-vos mais uma partícula da palavra de Deus. Amados, quero agradecer a Deus por esse dia de hoje, quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de irmos ali à Zona Leste, rever a minha mamãe amada e querida, na companhia da minha filha. Dou graças a Deus por nos conceder e nos proporcionar uma viagem de ida e uma viagem de volta debaixo da sua divina e santa proteção. Agradeço a Deus por tudo quanto já nos tem proporcionado, por tudo quanto Ele tem sido na nossa vida, por Ele ter sido nosso maravilhoso protetor, guardador, provedor, o nosso maravilhoso e eterno Deus, aquele a quem adoramos, a quem servimos e a quem prestamos inteiramente a nossa vida em sacrifício. Querido, agradeço a Deus por tudo, agradeço a Deus pela tua vida, por estar ouvindo este vídeo, esta mensagem, e que assim Deus enriqueça mais e mais o teu conhecimento e eleve mais e mais a tua vida espiritual. Nesta oportunidade, queridos, eu quero trazer aqui o comentário das lições da escola dominical, desse trimestre, desse segundo trimestre do ano de 2018, que nós estaremos estudando a começar a partir de amanhã, dia 1º de abril, onde para alguns é comemorado o dia da mentira, mas para nós cristãos é sempre o dia da verdade. Toda hora é hora da verdade, todo minuto é hora da verdade, todo segundo é hora da verdade, todo milésimo, centésimo é hora da verdade. Nós crentes não dedicamos nenhum dia a mentir, mesmo que seja por brincadeira, mas nós falamos sempre a verdade, como diz a palavra de Deus, uns com os outros, pois já nos despimos de toda a mentira, do homem velho da mentira, e nos revestimos de um novo homem criado segundo Deus, para falar a verdade, doa a quem doer. Ainda que com isso adquiramos inimigos, e por muitos somos feitos seus inimigos por falar a verdade. Como disse Paulo aos Gálatas no capítulo 4, versículo 16, quando ele, chamando a atenção dos Gálatas, ele diz: fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Então a verdade ela tem que ser dita, ainda que somos tidos como inimigos. Porque nem todos gostam da verdade, nem todos os cristãos, nem todos os que estão na igreja, nem todos os evangélicos, eles gostam da verdade. A verdade para eles é quando o bajula, é quando o comicha o seu pecado, a sua vida vaidosa, é quando se finge que tudo vai bem, é quando fecha-se os olhos aos seus pecados, aos seus erros. Mas quando a verdade é dita contra as suas vidas pecaminosas, mundana, vaidosa de viver, de ser, de se portar dentro da casa de Deus, somos tidos como seus inimigos. Mas custe-nos o que custar, a verdade ela tem que ser dita. E nesta oportunidade, nesse segundo trimestre, estaremos estudando assuntos de grande importância para a nossa vida cristã, para o nosso elevo espiritual, o que eu vejo até que haverá uma certa dificuldade para aqueles que ensinam, para aqueles que lecionam em suas escolas, nas escolas dominicais das nossas igrejas, pelas verdades que essas palavras estarão aqui expressando, aonde irá contra o modo de vida de muitos pastores, de muitos que estarão como professor à frente de uma classe a ministrar. E eu louvo a Deus, agradeço a Deus por eu não participar de escola dominical, porque eu vejo que eu seria tido, como já tenho sido tido, qualificado, como tumultuador, como alguém que
tumultua a escola com assuntos, com perguntas, que para eles o entender do superintendente de escola dominical, os pastores, não se deve fazer, para não conturbar no entender dele a escola e assim polemizar. Então já fomos taxados de polemizadores, de tumultuadores. Ora, irmão, escola dominical é isso, é polêmica, é tumulto, mas tudo dentro do respeito mútuo, recíproco. Ora, irmão, escola é isso. Eu não vou para uma escola para ficar de boca fechada, de ouvido tapado naquilo que ouço, naquilo que vejo se falar na escola. Não, irmão, escola é para irmos, é para discutirmos, é para opor as nossas opiniões, é para divergirmos naquilo que estiver contrário à santa palavra de Deus. Isso para mim é o que é escola. Escola onde o aluno não tem o direito de falar nada, não tem o direito de contestar, de protestar, de arguir, de argumentar contra aquilo que biblicamente se julga está errado, está fora do contexto bíblico. Isso para mim não é escola. Isso para mim é uma escola secular, onde o aluno ouve-se o professor e não tem o direito de arguí-lo em nada, em assunto algum. Onde o professor é quem fala, é quem ensina, e o aluno cabe a ele apenas ouvir, preencher os seus cadernos e ir para a sua casa. Não, a escola dominical, a palavra de Deus, aonde nós ouvimos qualquer divergência contrária às verdades bíblicas, cabe sim oposição, cabe sim argumentação, cabe sim defesa da palavra de Deus, defesa da verdade. Não podemos ver ou ouvir alguém falando contra a palavra de Deus, ou aquilo que a palavra de Deus não respalda, onde ela faz silêncio. Ora, queridos, nós temos sim que defender as verdades da palavra de Deus. Então eu louvo a Deus porque não participo de escola dominical, não porque sei mais, não porque não são aptos para me ensinar, não é isso, de forma alguma. Todos somos alunos, somos aprendizes, somos discípulos, todos estamos a aprender sobre a palavra de Deus, mas enfim, o que não posso aceitar é ir para uma escola onde o professor lê toda a revista, sem nos dar oportunidade para argumentar, para contestar, para protestar diante daquilo que julgamos na lição está totalmente errada, defendendo os professores e os pastores que os comentaristas das lições, eles as escreveram por inspiração divina, o que não é verdade, o que é uma mentira. Ora, a única palavra, o único livro dado por inspiração divina é a Bíblia, é a palavra de Deus. Os demais é na inspiração humana, secular, e não na inspiração divina. Os professores, eles simplesmente pegam os versículos bíblicos, um texto bíblico da santa palavra de Deus, e eles dão a sua opinião, eles fazem a sua interpretação, dão os seus comentários, o que é louvável, porém, são passíveis de erro e de contestação diante da palavra de Deus, quando consideramos está totalmente divergente a ela. Mas os pastores de hoje, os superintendentes de escola dominicais, eles não aceitam que se argumente, que se conteste, porque para eles estão se tumultuando, estão polemizando a escola. E no entender desses, ora, escola é apenas para ouvir a lição, a leitura da lição, o que eu não concordo, não aceito. Lição é para estudar em casa, é para ler em casa. Na escola dominical é para discutirmos o assunto que nós acharmos, ora sim, conveniente, e contestar aqueles que também acharmos conveniente serem contestados. Mas eles não aceitam, por isso eu deixei de ir à escola dominical. Queridos, mas nesta oportunidade, neste segundo trimestre, que estaremos estudando alguns assuntos de grande importância, como por exemplo, na primeira lição estaremos estudando o que é ética cristã, na segunda lição, ética cristã, ideologia de gêneros. Terceira lição, ética cristã e direitos humanos. Quarta lição, ética cristã e aborto. Quinta lição, ética cristã, pena de morte e eutanásia. Sexta lição,
ética cristã e suicídio. Sétima lição, ética cristã e doação de órgão. Oitava lição, ética cristã e sexualidade. Nona lição, ética cristã e planejamento familiar. 10ª lição, ética cristã e vida financeira. 11ª lição, ética cristã, vícios e jogos. Lição de número 12, ética cristã e política. Lição de número 13, ética cristã e redes sociais. Esses são os assuntos a ser estudado nas igrejas, nas escolas dominicais nesse segundo trimestre. São assuntos polêmicos, são assuntos da vida secular, do dia a dia, aonde, acredito eu, que haverá para uma escola verdadeiramente de pessoas entendidas, grandes polêmicas, grandes tumultuação. Ora, principalmente na lição de número 11, onde aqui o comentarista fala de jogos. E jogos, pelo que ele fala aqui, é apenas o de azar. Querendo dizer que os demais jogos são permitidos dentro da igreja por meio dos cristãos. Ora, como por exemplo, um cristão ir num bar, bater um sinuque, jogar um baralho, um dominó. Não entendendo o comentarista aqui, já de antemão eu adianto que ele dá a entender que essas coisas são permitidas ao cristão, à igreja. Porque pelo que eu vi aqui, ele vai abordar apenas o jogo de azar, aquele que se chama ir à lotérica, fazer uma mega sena e assim por diante. Como que se os demais também não fosse jogo de azar. Ora, irmão, todo jogo competitista que se compete um com o outro, ora, sempre um só ganha, o outro fica na perda, fica no azar, porque todos que jogam esperam ganhar. E em um jogo, nem todos ganham, só haverá um que ganha, só haverá um lado a ganhar, o outro perderá, mas enfim, todos que jogam vão todos no intuito de ganharem, mas na verdade somente um ganha, somente um lado ganha, somente um partido ganha, e os demais então fica no azar. Assim, trazendo divergência, competitismo, até mesmo briga. Ora, mas não entendendo o comentarista aqui, pelo que eu já pude observar, ele estará focando apenas o jogo de azar. Então será uma polêmica, porque a nossa igreja nesse mês aqui foi levada pelo pastor a um acampamento, aonde dentro da igreja, em todos os dias que estava prenunciando esse momento desse acampamento, se estimulou o levar bola para se jogar lá, como divertimento. Então, se o jogo é um divertimento, o jogo de azar também pode ser considerado um divertimento, desde que você não se deixe se viciar, se embriagar com a jogatina, levando a desperdício todos os seus ganhos, até mesmo os seus bens de casa, os seus bens domiciliar. Mas se não se deixar viciar, no entender aqui, é um divertimento, é tido como se divertir jogando. Pois enfim, será uma lição bastante maravilhosa, será uma lição bastante abrangente, pois o assunto são diário, onde a igreja está lamentavelmente envolvida e até mesmo dominada por essas práticas a serem estudadas nesse segundo trimestre. Para aqueles que verdadeiramente defendem a palavra de Deus, defendem a santidade da palavra de Deus, será difícil estar à frente dessas escolas, estar assentado como aluno, porque não poderão contestar, não poderão fazer oposição ao que está dentro da lição, segundo a opinião dos pastores de hoje e dos superintendentes de hoje. Mas nós queremos aqui aproveitar esta oportunidade e queremos já de antemão a discutir alguns assuntos pormenores dessa lição desse segundo trimestre. Para tanto, estaremos aqui a comentar um pouco sobre o que é ética cristã. Iremos falar um pouco aqui sobre essa lição, a primeira lição a ser estudada no dia 1º de abril do ano de 2018, amanhã, no domingo, pela manhã, nas igrejas evangélicas. Glória a Deus. O texto como base a ser tomado está em 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 13. 1 aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 13. Glória a Deus. Nós estaremos lendo o texto, para assim ganharmos tempo. Estaremos apenas citando onde está o texto base, o texto áureo desta
lição desta primeira lição desse segundo trimestre. E estaremos aqui então a falar um pouco sobre o que será discutido lá. Se assim podemos dizer, discutir. Porque para muitos pastores e muitos superintendentes, não se discute. Ora, irmão, claro que se discute. Estamos numa classe, estamos discutindo democraticamente, respeitosamente, considerando um ao outro e o que o outro venha colocar no assunto. Mas tudo se é discutido. Tudo se é uma discussão benéfica, é verdade, não contendendo com o outro, tendo como base primordial a palavra de Deus. Mas opiniões são colocadas, porém elas serão consideradas e pesadas à luz da palavra de Deus. Estudar ética é muito importante para o aperfeiçoamento dos nossos relacionamentos e conduta na sociedade. Entretanto, neste trimestre, veremos que a ética cristã difere da secular. Então estaremos estudando sobre dois tipos de ética: ética cristã e ética secular. Estaremos aprendendo sobre isso. Enquanto a ética cristã, a ética secular, se fundamenta em valores materialistas e relativistas, a ética cristã, tem como eixo a palavra de Deus, a revelação divina imutável. Assim como vivemos em uma época onde os conceitos pós-modernos relativizam as doutrinas cristãs, é relevante identificarmos os principais fundamentos da ética cristã a fim de aperfeiçoar nossa vida de comunhão com Deus e testemunho cristão à sociedade. Isso é uma verdade. A ética secular, que se fundamenta em valores materialistas e relativistas, infelizmente, só aqui na introdução, nós já vemos uma verdade. Essa ética secular hoje está dentro das igrejas. Os pastores trocaram a ética cristã, que é imutável, que se fundamenta na palavra de Deus, que é imutável, pela ética secular. Aonde no entender de alguns pastores, hoje tudo é relativista, é relativo, é como se entende. Por isso que eu disse que as igrejas hoje levam seus membros para jogarem, para tomarem banho coletivos, ou seja, aquilo que se condena na prática, aqui na rua, na escola, no trabalho, em casa, no dia a dia, não se condena dentro de um acampamento. Então aí está o relativismo, ou seja, é relativo. Ou seja, aquilo que não se pratica aqui fora, no dia a dia, e se pratica lá no acampamento, entre os cristãos, é aceito. Aí está o relativismo. Ou seja, para esses pastores, é relativo. É relativo. Não é baseado na palavra de Deus. É relativo. Então estamos vendo aí que a ética secular, ela tem de fato, como aqui coloca o pastor, tomado conta das nossas igrejas. Elas têm relativizado a doutrina cristã. Ou seja, para muitos pastores hoje, a doutrina cristã se obedece se quiser. É relativo. Ou seja, aquele ali obedece, aquele ali não obedece, mas ambos vão para o céu. Ou seja, se obedece ou não obedece, mas no final todos irão para o céu. É isso que a ética secular está fazendo hoje com as nossas igrejas. Amar o mundo e as coisas que há no mundo é bíblico. Não, não é bíblico, irmão. É mundano. Amar o mundo e as coisas que há no mundo é condenado pela palavra de Deus. Mas não entendendo os pastores, isso é relativo.
Aquela igreja lá permite isso, essa aqui não permite. Mas enfim, ambas igrejas irão para o céu. É isso que os pastores estão pregando hoje. É isso que os pastores estão defendendo dentro das igrejas hoje. O relativismo implantado pela ética secular está dentro das nossas igrejas. Aquilo que é doutrina, que é regra, que é norma de vida, que nos garante o céu, tornou-se relativo. Aquele que obedece à doutrina vai para o céu. Aquele que não obedece à doutrina também vai para o céu, porque eles estão dentro da igreja. É a ética secular que está relativizando as doutrinas cristãs. Ou seja, a doutrina hoje ela é opcional. Se obedece, se quiser. Se não quiser obedecer, não obedece e vai para o céu do mesmo jeito. É isso que estamos vendo hoje em nossas igrejas. Aí o comentarista diz que é relevante, é importante identificarmos os principais fundamentos da ética cristã a fim de aperfeiçoar a nossa vida de comunhão com Deus e testemunho cristão à sociedade. É lamentável, irmão. É lamentável. A ética secular. A ética secular. Ela é fundamentada em valores materialistas e relativistas. É lamentável. Mas a ética cristã, irmão, ela tem como eixo a palavra de Deus. Mas, lamentavelmente, estamos vendo totalmente ao contrário hoje dentro das nossas igrejas. Tudo dentro das nossas igrejas hoje é relativo. Não está fundamentado na palavra de Deus, no ou faz ou morre. Ou faz para ir para o céu, ou não faz para ir para o inferno. Não. Hoje é relativo. Se você obedece a palavra de Deus, você vai para o céu. Se você não obedece, você vai para o céu também. É isso que esses pastores estão pregando hoje. Porque se esses crentes que aí estão hoje, esses crentes modernos, esses crentes formados pela ética secular, onde tudo é relativo, forem para o céu, os não crentes também vão, irmão. Porque eles vivem igualzinho no seu modo de vida, nos seus hábitos. Os seus costumes são os mesmos. E ética é isso. Hábito. Costumes. O costume dos crentes são os mesmos dos não crentes. Os hábitos cristãos é o mesmo dos não crentes. Isso não tem diferença. Não vemos mais diferença, irmão. É só você olhar para o corpo dos crentes. Você não vai ver nele nada diferente. Nada de natural. Tudo ali é baseado naquilo que o mundo impõe, determina para eles fazerem. A palavra ética possui origem no vocábulo grego, ethos, que significa costumes ou hábitos. Isso quer dizer a palavra ética. Ética fala disso. Costumes ou hábitos. Os costumes hoje das igrejas são mundanos. Há bons costumes e há maus costumes. Há costumes gerados pela doutrina.
Porque doutrina gera bons costumes. Mas bons costumes não gera doutrina. A doutrina é que gera bons costumes nos crentes. Mas bons costumes não gera doutrina. E os costumes hoje das igrejas ferem a sã doutrina. Práticas mundanas. Práticas que nos identificam como pessoas mundanas, como pessoas do mundo. Prática que nos leva a serem vistos pelo mundo como pessoas mundanas, como pessoas que nada se diferem deles nas nossas práticas, nos nossos hábitos, nos nossos costumes. Então, os costumes cristãos hoje, eles ferem a sã doutrina. Se faz oposição à santa doutrina. Os costumes cristãos hoje não são bíblicos, são mundanos. São do mundo. A mesma vida mundana que o mundo vive, a igreja está vivendo hoje nos nossos dias. Então são hábitos e costumes mundanos dentro das nossas igrejas. Aquilo que antes se condenava, se protestava, se disciplinava, hoje é relativo dentro das igrejas. Depende muito do pastor que dirige a igreja. Vai muito do pastor que está naquela igreja. Então tudo hoje é relativo. A doutrina é relativa. Se obedece se quiser. Se pratica se quiser. Isso é a ética que está hoje dentro da igreja. É um tipo de ética que rege as nossas igrejas evangélicas. Então ela é secular, irmão. Porque nada difere os nossos hábitos e os nossos costumes daqueles que não são crentes. São os mesmos hábitos, os mesmos costumes que regem esta sociedade. Esse mundo é o que rege a igreja, é o que rege os crentes, os evangélicos hoje. Tudo dentro da igreja hoje é relativo. Depende muito de como você pensa, de como você acredita, de como você crê. Tudo é relativo. Não é uma ética que tem como eixo a sã doutrina. Então isso é lamentável. Os costumes que nós vivemos não é o da igreja. É mundano. Escandaliza. Põe em dúvida a nossa fé, a nossa profissão em Cristo, de pessoas libertas, livres. Lamentável. Mas é a realidade, é o que eu falaria na escola dominical. E seria tido como polemizador e um tumultuador da escola. Porque se eu pratico esses hábitos, esses costumes mundanos, essas práticas mundanas que se praticou lá nesse acampamento e em outros, são as mesmas práticas, os mesmos costumes, os mesmos hábitos mundanos que o mundo pratica. Mas no acampamento pode, entre os crentes pode, então é relativo. Aí está o relativismo secular dirigindo as nossas igrejas e não a ética, que tem como eixo a santa palavra de Deus, que é imutável. Deus não muda, Deus não acompanha a mudança secular. Ele permanece o mesmo. Mas é lamentável. No latim, o termo usado se corresponde a mos, moral, no sentido de normas ou regras. Está vendo aí? Ética quer dizer, então, um conjunto de normas e de regras, pelo qual nós somos observados. E daí se tira a conclusão de que tipo de pessoas que nós somos. Então, no grego quer dizer costumes ou hábitos. No latim, o termo corresponde à moral, no sentido de normas ou regras.
Devido à proximidade linguística desses termos, muitas vezes eles são usados como sinônimo. Sinônimo. Contudo, devemos defini-los separadamente. Ética moral. Enquanto ciência, a ética pode ser entendida como a área da filosofia que investiga os fundamentos da moral adotada por uma sociedade. Isso, segundo a ciência, ela é a filosofia que investiga os fundamentos da moral adotada por uma sociedade. Isso, cientificamente. Por conseguinte, a moral refere-se ao comportamento social em relação às regras estabelecidas. Isso que se entende por ética moral, que refere-se ao comportamento social em relação às regras estabelecidas. Qual o comportamento que se tem com as regras estabelecidas? É isso que vai definir a moral de cada um. Se o cara é um cara de boa moral ou de mau moral, bom caráter ou mau caráter, ele será medido conforme o seu comportamento no que se refere às regras. Essas regras podem variar de uma cultura para outra, podendo sofrer variedade e sistemáticas alterações. Tudo dependerá da referência de autoridade que serve de fundamento para os padrões de conduta social. Isso é ética moral. Ética moral que fala do comportamento do indivíduo, de como ele se comporta no obedecer às regras estabelecidas. Um cara que fere as regras estabelecidas para se obedecer é tido como um cara de péssima moral, sem moral. O cara que rouba, o cara que pinta o certo, que dá trabalho às autoridades, aos governos, não obedece às regras e às normas, ele é considerado um cara eticamente sem moral. Sem moral para a sociedade. Então é nisso que se entende o que é a ética moral. É baseado no comportamento do indivíduo em relação às regras e normas que se estabelece. A ética cristã tem como objetivo indicar a conduta ideal para a retidão do comportamento cristão. Aí já é diferente. Totalmente diferente. A ética cristã tem como objetivo indicar a conduta ideal para a retidão do comportamento cristão. O fundamento moral da ética cristã são as Escrituras Sagradas. Enquanto que a ética moral tem como fundamento observar o comportamento social em relação às regras estabelecidas, a cristã, ela tem como fundamento moral cristão as Sagradas Escrituras. É nela que nós vivemos, é por ela que nós vivemos e é por ela que nós nos movemos. Pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso livro, regra de fé, de norma. É nela e por ela que nós vivemos, obedecendo a Deus, servindo a Deus. Para viver numa sociedade
que venha a receber, através de nosso comportamento diante de Deus, em obediência às suas normas, as bênçãos de Deus sobre a sociedade. Então é na Bíblia, é na palavra de Deus, que nós crentes, que nós cristãos, moldamos e deixamos ser moldados para uma vida ideal, aonde o nosso comportamento cristão seja reto. Por isso, sua natureza não se altera nem se relativiza. Então não pode viver tudo no relativismo dentro da igreja. Não. Desse modo, a ética cristã não se desassocia da moral, dos bons costumes derivados das doutrinas bíblicas. Que costume nós estamos vivendo hoje, irmão, dentro da igreja? É o costume derivado da doutrina bíblica? Não, irmão, não é. Não é verdade. Essas práticas mundanas, esse modo de vida mundano, carnal, sensual, isso não é costumes derivados das doutrinas bíblicas. Eu disse que doutrina gera costumes, mas costume não gera doutrina. E os costumes da igreja hoje é mundano. Ela não difere do mundanismo. Você olha para os crentes, se eles não disserem que eles são crentes, você não saberia. Porque a sua maneira, o seu modo de vida, o seu modo parecer no corpo é mundano. É tudo desnatural. É tudo artificial. Uma aparência artificial. Mundano. Que descaracteriza totalmente o que a pessoa de fato é. Então não é costume derivado da sã doutrina. É mundano. De uma ética secular que é baseada em que tudo é relativo. Então aquele crente vive uma vida em santidade, num corpo santo, retratando a alma, uma alma santa, enquanto aquele outro crente vive uma vida mundana, de uma alma mundana que está presa, mas é relativo, ambos vão para o céu. Os que obedecem e os que não obedecem. É isso que estamos pregando, estamos vendo hoje dentro das nossas igrejas. Princípios da ética cristã. Qual o princípio da ética cristã? Qual o princípio dos bons hábitos, dos bons costumes, derivado pela sã doutrina, a palavra de Deus? O Deus Trino é santo e imutável. Olha aí. Então o princípio da ética cristã é isso. É o Deus Trino, que é santo e imutável. Ele não muda, irmão. Então nós também não podemos mudar. Naquilo que cremos, naquilo que acreditamos, à luz da santa palavra de Deus, da sã doutrina. O mundo muda, os costumes mundanos mudam. Os hábitos mundanos mudam. Mas nós cristãos, que temos a nossa vida conduzida pela ética cristã. Ética cristã é essa, derivada da
somos os mesmos. Permanecemos os mesmos, mas a igreja mudou. Os crentes mudaram, eles estão mudando. Seu parecer, seu modo de vida, suas práticas de vida são mundanas. São as mesmas que aquelas velhas que tanto se condenaram, tanto se combateram. Mas que hoje está dentro das nossas igrejas. Porque tudo hoje é relativo. Tudo hoje vai da igreja, vai do pastor. É como eles impõem, como eles determinam. É o que eles ensinam. Não é mais uma ética baseada, derivada da palavra de Deus, da sã doutrina. Não! Não é a ética cristã que nós estamos vivendo hoje nas igrejas. É a ética mundana, irmão. É a ética secular. Deus se revelou nas Sagradas Escrituras e por isso a Bíblia é plenamente inspirada por Deus. Nesse aspecto, os princípios éticos cristãos que derivam das Escrituras são imutáveis. Olha aí. Olha aí. E divinos, irmão. Mas os costumes que estamos vendo hoje, eles são mundanos. Ele fere a santidade, ele fere a sã doutrina. São do mundo. São coisas mundanas que satisfazem a carne. Os prazeres da carne. O desejo da carne. De alguém que necessita disso. Do mundo, daquilo que é do mundo. Para se divertir. Para sorrir. Esses princípios têm aplicação adequada para todas as épocas e culturas, pois são universais. Assim, os padrões éticos cristãos não podem ser relativizados. Olha aí. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E hoje está tudo relativizado dentro da igreja. Os padrões éticos cristãos estão relativizados. Como eu disse, é tudo relativo. Obedece quem quiser, faz quem quiser, santifica quem quiser. Até a santificação é relativa hoje nas igrejas. Santidade é algo relativo. É se você quiser. Se não quiser, vai para o céu. Porque os pastores estão pregando assim. Está tudo relativizado hoje nas nossas igrejas. Os padrões cristãos, aquela conduta cristã que a Bíblia nos ensina, da maneira de vestirmos, de sermos, é tudo relativo hoje. Lamentável, irmão. É uma lição polêmica. Porque verdade como essas precisa ser dita. E você vai polemizar e tumultuar as escolas. Porque tem aqueles que defendem o relativismo dentro da igreja. O relativismo em tudo que é santo, que é sagrado. Não aceita aquilo como algo que se tem que fazer para ser salvo. Mas é algo relativo, é opcional. Porque, enfim, no fim, todos serão salvos. Mas Jesus disse que o céu e a terra passará. Mas a sua palavra, ela não é relativa. A palavra de Jesus não é relativa. A palavra de Jesus, ela é a verdade que tem que ser obedecida, praticada para ser salvo. Tem que deixar ela entrar em nós para nos libertar, de maneira a não aceitarmos os costumes e os hábitos mundanos dessa ética secular que é fundamentada no materialismo e no relativismo. A igreja hoje está materialista, está muito relativizada. Perdemos totalmente, irmão, as características de povo de Deus. Lamentável.
Lamentável, irmão, mas é a verdade. Mostraremos as principais seções bíblicas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, sobre o fundamento da ética cristã. Fundamento da ética cristã. Embora seja impossível mencionarmos o ensino integral da Bíblia sobre o assunto, sobre o fundamento da ética cristã, que norteia o senso ético de todo cristão. O Decálogo, os 10 mandamentos, os profetas, os evangelhos, o Sermão do Monte, as epístolas paulinas e gerais. Está aqui. São esses aqui as principais seções bíblicas do Antigo e do Novo Testamento, que norteia o senso ético de todo o cristão. Os 10 mandamentos são preceitos éticos que fazem parte da lei moral de Deus, e isso é imutável. Então não pode ser relativizado. Não pode ser relativizado os 10 mandamentos, porque fala da lei moral de Deus, fala do caráter de Deus, daquilo que Deus é, como Ele é, que Ele é santo. Os 4 primeiros tratam da relação do homem para com o Criador. Adoração exclusiva, condenação à idolatria, alerta acerca do uso vão de seu santo nome e a sacralidade do templo. Os 6 últimos mandamentos referem-se à relação do homem com o próximo. Honrar aos pais, zelo pela integridade da vida, repúdio ao adultério. Ô irmão, participar de uma aula dessa, com um assunto como esse, para você só ouvir, com tantos crentes em adultério dentro das nossas igrejas, crentes que são casados, que deixaram suas esposas e estão casados com outra, coincidindo em adultério, numa vida de adultério, irmão, porque é o que a palavra de Deus diz. Ou isso também é relativista? Pior que é, viu, irmão? Pior que até ser adúltero, viver uma vida de adultério hoje é relativo na igreja. É relativo. Não é algo moral. Não é algo que está na lei moral. Não, é relativo. Se a pessoa quiser abandonar a esposa abandonar o marido e casar com outro, é relativo. Depende dele e depende dela. Então como que eu vou participar de uma escola dominical, onde você não tem o apoio do pastor, não tem o apoio dos obreiros, dos chamados ministros que estão lá no altar, para condenar essas práticas hoje dentro das igrejas cristãs, aonde se fica quieto, calado, não se prega, não se ensina, não se opõe contra, não se contesta? É ser polêmico, é ser tumultuador, porque eles querem que nós nem comentemos sobre isso. Você pode observar que quando há assuntos na igreja, que se sabe que ali tem pessoas que vivem aquilo, que pratica cotidianamente aquilo, não se comenta, não se faz comentário,
Porque não querem polemizar a escola, não querem tumultuar a escola. Então isso para mim não é escola. Então veja, irmão, repúdio ao adultério, a lei moral de Deus, irmão, o decálogo, os 10 mandamentos, que fala da lei moral, do caráter de Deus, daquilo que Deus é, um Deus santo, que ele repudia o adultério. É lamentável, irmão. Proibição ao furto, a mentira e a cobiça. Eita, irmão, que escola que dá muito que se polemizar, dá muito que se tumultuar a escola, porque hoje os crentes mentem descaradamente, mentem em cima do altar com brincadeiras. Como eu disse, amanhã é o dia da mentira, 1º de abril. Os crentes mentem, até com pretexto de brincadeira. É a mentira santa. Mas Deus condena. Na ética moral, Deus condena. Então os 4 primeiros mandamentos diz respeito à relação do homem com Deus. E os 6 últimos mandamentos diz respeito à relação do homem com o seu próximo. Com o seu próximo. Com o seu próximo, irmão. Jesus ensinou que os 10 mandamentos resume-se nestes 2. Os 10 mandamentos, os 4 primeiros, que diz relação ao homem com Deus, e os últimos 6, que fala da relação do homem com o seu próximo. Jesus convencionou esses 10 mandamentos em 2. Aonde ele diz sobre os 4 mandamentos que relacionam o homem com Deus: amarás a teu Deus. Amarás a teu Deus e amarás ao próximo. Jesus convencionou os 10 mandamentos em 2 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos. Os 4 que diz relação ao homem com Deus, que é amar a Deus acima de todas as coisas. De todas as coisas. Que amar a Deus acima de todas as coisas fala de adorar a Ele exclusivamente, mais a ninguém. Fala de não adorar a outro Deus a não ser a Ele. Fala sobre não tomar o nome dele em vão. E da sacralidade do templo. Enquanto que os 6 últimos, que é relacionado o homem ao próximo, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Que é honrar o pai e a mãe,
Amar a pai e a mãe. Zelo pela integridade da vida, não matarás. Amar a vida do próximo. Amar a vida do próximo. Não adulterarás. Não tomando a mulher do próximo. Não traindo a sua mulher, mas amando ela. Não roubará. É amar ao próximo também. Não roubar o que não é teu, não roubar o que é do próximo. A mentira. Não mentirás, mas falará a verdade ao teu próximo, porque você ama ele. Então você vai falar a verdade, ainda que doa, ainda que você venha ser tido como um inimigo por falar-lhe a verdade que ele não queria ouvir, não queria que você falasse, mas você fala, que você o ama. E não cobiçará o boi do teu próximo, nada do teu próximo. Isso é amar ao próximo, que é o segundo maior mandamento. O primeiro maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento, semelhante a este, é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Louvado seja Deus. A mensagem dos profetas do Antigo Testamento tem uma imensa influência ética para os seguidores de Jesus, abarcando as esferas morais e espirituais. A mensagem dos profetas do Antigo Testamento, que muitos não consideram mais como palavra de Deus, dizendo que a igreja vive apenas o Novo Testamento, que a igreja é a igreja do Novo Testamento. Aí desconsidera a mensagem dos profetas, mensagens que foram pregadas, cumpridas, e Paulo diz que tudo que Dante foi escrito para o nosso ensino, para que pela a consolação das Escrituras tenhamos esperança. Mas muito desconsidera o Antigo Testamento, dizendo que a igreja é a igreja do Novo Testamento. Então eles desconsideram a mensagem do Antigo Testamento. Mensagens que ainda vão ser cumpridas. Nem todas as mensagens do Antigo Testamento foram cumpridas. Mas mesmo aquelas que foram cumpridas, é para nós lermos e atentarmos para ela. Porque elas foram escritas antes para nosso ensino, para que pela paciência e consolação que elas nos traz das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4, Paulo fala isso. Mas muitos pastores ignoram e desconsideram a mensagem dos profetas do Antigo Testamento. Quando elas, na verdade, têm uma imensa influência ética para os seguidores de Jesus, que abarca as esferas morais, sociais e espirituais do indivíduo. Ela nos influenciou a isso, a termos uma vida moral, caráter, uma vida de caráter, de índole social e espiritual. Então não podemos desconsiderar as mensagens dos profetas do Antigo Testamento.
quer aquelas que já cumpriram como aquelas a cumprisse. Evangelhos são as boas novas. A mensagem registrada pelos evangelistas contém apelo ao arrependimento, renúncia ao pecado, oferta de perdão, esperança de salvação e santidade de vida. Essa é a mensagem dos evangelhos, falada por Jesus, pregada pelos evangelistas. Essas mensagens traz estes contextos para nós. Estes apelos ao homem sem moral, sem ética. Aí ele passa a ter moral e a ter ética. Moral quer dizer bom, caráter bom. Porque todos nós nascemos com caráter. Ele só vai se moldar. Aí o indivíduo será um bom caráter ou um mau caráter. Mas com caráter todos nascemos. E a palavra de Deus, ela molda o homem de mau caráter a um homem de bom caráter. De péssima moral a um homem de boa moral. E o apelo é arrepender-se, a renunciar, a deixar o pecado. Mas nós estamos fazendo esse apelo às pessoas do mundo, quando o mundo está dentro da igreja. E eu acho que devíamos fazer esse apelo era aos crentes, aos que estão dentro da igreja, para não correr o risco de salvar os que estão lá fora, o que eu acho às vezes impossível, porque você faz o apelo àqueles que estão lá no mundo, para eles saírem de dentro do mundo e entrarem na igreja, mas quando chega dentro da igreja, eles encontram o mundo lá dentro. As mesmas práticas que ele vivenciava lá dentro do mundo, saindo eles do mundo, quando eles entram na igreja, eles acham as mesmas práticas lá, os mesmos padrões de vida mundano estão hoje dentro das nossas igrejas. Porque tudo é relativismo. Então não estão se arrependendo. Não estão renunciando o pecado. O mundanismo. O amor ao mundo. Não estão recebendo o perdão de Deus. E nem tem esperança de salvação. E nem santificam a sua vida. Irmão, eu não vou cansar de dizer. Não vou. O corpo retrata a alma. O corpo reflete para o mundo exterior, para o mundo visível, para o mundo físico, a alma. Então as mesmas obras, as mesmas práticas que tem na vida, no corpo de uma pessoa não crente, está na vida e no corpo de uma pessoa que é crente. Isso é sinal de uma alma que não atendeu ao apelo dos evangelhos de Jesus Cristo, pregada pelo evangelista, para se arrepender, para renunciar ao pecado, o amor ao mundo, as coisas do mundo, o apego, o desejo, a vontade. Não aceitaram o apelo de ter o perdão de Deus. Não aceitaram o apelo de Deus para que receba a salvação. E não atende o apelo de Deus para viver uma vida de santidade no espírito, na alma e no corpo. Se nós formos olhar o corpo hoje dos crentes,
Mas vamos ver que são corpos que não diferem dos corpos daqueles que não são crentes. O mundanismo, a vaidade estão neles, estampado. Os seguidores de Cristo são convocados a viverem as doutrinas do Evangelho. E aí é que está difícil. Se você dizer que hoje vive, é mentira. Mentira. Não vive. Falo isso sem medo de estar pecando. Os seguidores de Cristo, aqueles que dizem seguir a Jesus, eles não vivem a doutrina de Jesus, irmão. Não vive. A igreja não aceita a sã doutrina. Ela não aceita, a doutrina que ela aceita é aquela adulterada com as coisas mundanas. É aquilo que se relativiza. É aquilo que se pode misturar, se pode mesclar. Mas a doutrina santa, a doutrina pura, imaculada, sem mistura, a igreja não aceita. Quando se ouve ela, disse Paulo, os crentes, os cristãos, os seguidores de Jesus, eles agem como quem tem comichão nos ouvidos, se irrita, se enraivece, se enfurece. Eles têm-nos como inimigo. Somos então atacados, hostilizados por eles, pelos pastores, porque defendemos a sã doutrina sem mistura com a doutrina mundana. Isso é uma verdade, irmão. Isso é uma realidade. A igreja não vive a doutrina de Jesus. A doutrina de Jesus não tem parceria com o mundanismo. Ela lapida, ela limpa, ela purifica o crente. Ela tira o mundanismo, ela traz o crente à sua origem, a seu corpo natural, a seu parecer natural. Ele se aceita, ele se ama como ele é, ele não precisa se modificar, ele não precisa se pintar, ele não precisa se transformar ao caráter desse mundo para... Não, irmão! A doutrina de Jesus, ela traz o crente à regeneração, ao estado original de como ele era, de como o criara. Mas os crentes não aceitam. Não aceita. Eles não aceitam adotar a ética e a moral do reino de Deus como um estilo de vida. Não aceita. A igreja evangélica de hoje, os crentes de hoje, eles não aceitam a doutrina de Jesus, eles não aceitam, irmão, a ética cristã e a moral do reino de Deus como estilo de vida. Não aceita. Por isso que há esse mundanismo, essa perda de identidade, essa perda de característica de povo de Deus, de filhos de Deus, de seguidores de Jesus. Você olha hoje para os crentes, eles trazem em si a semelhança do mundo, através da sua maneira de viver, do seu modo de vida. O seu estilo de vida que eles vivem hoje não é do reino de Deus. Nenhum corpo natural, nenhum parecer natural, nenhuma vida natural, não. É nenhuma vida mesclada com as coisas mundanas que a palavra de Deus condena. Eles não aceitam a ética cristã do reino de Deus. Não aceita, irmão. Estamos vivendo no relativismo dentro da igreja, onde tudo é relativo. A doutrina é relativa. A ética é relativa. A moral é relativa. O estilo de vida do reino de Deus é relativo. É se você quiser. Depende muito de você, se você quiser ou não. É o que estamos vivendo hoje na igreja evangélica. É o que estamos pregando, irmão. O sermão da montanha contém princípios dos mais alto ideal moral. Nesse sermão são reveladas a ética e a moral do reino de Deus. Duas coisas se revelam no sermão da montanha, ou no sermão do monte, que Jesus ali em Mateus capítulo 5 recitou.
para os que estavam ali ao pé do monte. As beatitudes do reino de Deus. E ali ele abrangeu a ética e também a moral desse reino. Porque o reino de Deus ele é um reino ético, de costumes e hábitos, santo, imaculado, imutável. E de uma moral e de um caráter ilibado. E Jesus citou isso quando citou o sermão do monte. Jesus citou ali questões como a ira, o adultério, o divórcio, irmão, o juramento, a vingança e o amor. E também aborda a esmola, a oração e os jejuns. Como que você vai participar de uma escola dominical em uma lição com assunto como esses, vivido dentro das nossas igrejas de uma forma e aceitado como relativo, falando hoje do adultério e do divórcio. E você não vai tocar nesse assunto porque tem pessoas dentro do seio da igreja que vivencia essa prática de vida e você não quer mexer. Porque você quer ser agradável, amável. Irmãos, nós temos que falar a verdade com amor. Mas também não podemos deixar esse amor que nós temos pelo irmão a nos acovardar para falar a verdade. A verdade tem que ser falada com amor. Mas esse mesmo amor não pode ser usado para nos acovardar em falar a verdade. Não, não pode. Mas infelizmente é o que está acontecendo hoje. Eu amo o irmão, então eu não toco em assunto como adultério e divórcio, porque há muitos dentro da igreja com essa prática em suas vidas. Mas o reino de Deus, o sermão do monte, Jesus abordou essas questões. E não foi num culto de terça-feira não foi num culto de doutrina não, irmão. Ele falou isso em público. Porque Paulo diz que quando vos ajuntais, ele não está falando na terça-feira, no dia de culto de doutrina, não. Aonde só tem crente, não. Ele diz, quando vos ajuntais, uns têm salmos do louvor e outros têm doutrina. Jesus falou o sermão da montanha em público, diante de multidões de pessoas de todo tipo, que não se deve adulterar, não se deve divorciar. Que se isso fizer, que fique sem casar. Mas hoje nas igrejas não pode. Porque está cheio de irmão nessa prática. E nós amamos ele. E o amor que nós sentimos por ele, nós não podemos falar isso para não magoá-lo. Prefere deixar o irmão ir para o inferno amando ele, do que amando e vendo ele triste, mas falar a verdade, para ver, como disse Paulo, se salva ele do inferno. É lamentável. É lamentável, irmão, o que nós estamos vivendo hoje dentro das nossas igrejas. E ainda estudar uma lição como essa, para não falar disso. Ora, irmão, é muita hipocrisia. É muita hipocrisia hoje em dia. Passando pela questão do pré-julgamento, dos falsos profetas e do alicerces espirituais. O sermão do monte está para os cristãos como o decálogo está para o judeu. Olha aí. Por isso nosso Senhor convida a seus seguidores que priorizem
O reino de Deus é a sua justiça. O que o decálogo era para o judeu, ou ainda é para o judeu. O que os 10 mandamentos é para o judeu, o sermão do monte está para os cristãos. Mas não se considera isso. Não se leva em consideração isso. Porque tudo hoje é relativo. É relativo. As epístolas paulinas, bem como as gerais, trazem ensinamentos aprofundados sobre a nossa relação com Deus, com o próximo, a injustiça social, a questão da sexualidade cristã e do casamento, irmão. Olha que coisa. Olha o que as epístolas paulinas e as gerais trazem para nós. Sobre a nossa relação com Deus, com o Estado, com o próximo, a injustiça social, a questão da sexualidade cristã e do casamento. Irmão, é assunto demais para pessoas sem moral, sem respaldo familiar, ensinar. E não querer que nós traçamos comentários para não polemizar e nem tumultuar a escola, mas fazermos vista grossa a assunto como esses aqui inserido e vivido hoje pelas igrejas cristãs e sendo aceitados como caso relativo. Não posso, irmão. Não posso me silenciar a isso. Não posso me calar a isso. Eu defendo a palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Os israelitas foram reprovados por não obedecerem à lei moral outorgada por Deus no deserto. Tal registro foi feito para a nossa advertência. Olha aí. Veja que coisa. Pois as Escrituras dizem acerca do perigo de não vivermos o ideal ético do reino. 1 aos Coríntios 10, 5. Está vendo? Os israelitas foram reprovados por não obedecer à lei moral outorgada por Deus no deserto. E tal registro dessa reprovação deles está escrito. Está escrito. Está escrito. Para advertência nossa. Para não cairmos, não incorrermos no mesmo erro dos israelitas e sermos também reprovados. É o que a igreja está fazendo, é o que está acontecendo. A igreja está também desobedecendo a lei moral de Deus. A igreja está ultrapassando, passando por cima, relativizando a lei moral de Deus, a palavra de Deus. E acham que não vão ser reprovados? Acham-se em condições melhores do que o judeu que foram reprovados? Isso é um perigo, isso é um erro pensar isso. Isso é colocar Deus como um Deus discriminatório, discriminador. Não, irmão. Ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz. Ele não faz. Viu? Cuidado. Assim como os israelitas foram reprovados por não obedecer à lei moral de Deus, você também vai, irmão, irmã. Tenha certeza disso. Você será reprovado. Paulo adverte a igreja sobre a cobiça das coisas
coisas más. Em Coríntio, a não incorrer no pecado da cobiça. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 6. No deserto, os israelitas cobiçaram o que lhes fora proibido. E por isso sentiram saudades do Egito. A igreja hoje não tem sentido saudade do mundo? Das práticas mundanas? Essas praticadas lá nesse acampamento? E em outros que já fizeram e virão? São práticas de alguém que deseja voltar ao mundo. Mas para a igreja não voltar para dentro do mundo, estão trazendo de dentro do mundo as suas práticas para dentro da igreja. Práticas condenáveis pela palavra de Deus, porque são práticas mundanas do mundo, que praticadas por pessoas que são do mundo. Onde está a nossa diferença em relação aos que são do mundo? Praticamos as mesmas práticas, irmão. Todas as práticas que você imaginar no mundo, a igreja está praticando hoje em dia. Não obedecendo a palavra de Deus. Não submetendo-se à vontade santa do nosso Deus. À sã doutrina do nosso Deus. Não, irmão. Estão cobiçando aquilo que foi proibido. Estão cobiçando aquilo que lhe foi proibido de cobiçarem. A igreja tem cobiçado as coisas mundanas. E os pastores têm cedido com medo de perdê-los para os concorrentes, para as igrejas concorrentes. Aquelas igrejas de porta larga, onde tudo pode. Com medo de perder dizimistas, ofertantes, contribuintes. Porque é isso que muitos são na igreja. Simplesmente dizimistas, ofertantes e contribuintes. Mas não são crentes, não são salvos, não são libertos, não vão para o céu. Os pastores sabem disso. Mas eles não querem falar a verdade, com medo deles irem para outras igrejas. Mas o relativismo está em nossas igrejas, de que tudo é relativo, mas que a salvação lhe está garantida, que eles vão para o céu. Cobiçaram as coisas que lhe foram proibidas e voltaram para o Egito. Sentiram saudade, voltaram no pensamento. Estava caminhando para a Terra Santa. Não voltaram para o Egito no físico, literalmente, mas nos seus pensamentos, no seu coração, eles estavam no Egito. Muitos dentro das nossas igrejas, muitos pastores, eles estão dentro da igreja evangélica, mas o seu coração, o seu pensamento está no Egito, está no mundo. Já voltaram para o mundo, no seu coração, na sua alma, naquilo que a alma deseja, que o corpo pratica como uma ação da alma. Já denota e conota que eles voltaram para o Egito, para o mundanismo. Dentro da igreja, caminhando dentro da igreja. Porque tudo é relativo dentro da igreja. Infelizmente, ainda hoje, pseudos cristãos cobiçam os prazeres do mundo, olha aí. Tudo que eu vou falando, irmão, adiantadamente, sem ler a revista, o comentarista está falando. Olha que coisa. Ele vai concordando comigo. À medida que eu vou lendo a lição e vou comentando, eu vejo que quando eu vou ler, o comentarista também está respaldando o que eu falo. Falsos cristãos, falsos pastores, falsos ensinadores, dentro das nossas igrejas evangélicas, que incentivam os crentes a cobiçarem as coisas das quais eles foram proibidos a não cobiçar, a não praticar. Mas os pastores estão trazendo lá de dentro do mundo para dentro das igrejas as mesmas práticas das quais tanto se pregou que não cobiçassem elas, que elas eram mundanas.
era de quem é do mundo. Pseudos cristãos cobiça os prazeres do mundo. Assim, esses falsos cristãos, pseudos cristãos, preferem o hedonismo e a escravidão do pecado a cumprirem a lei moral do Pai. Muitos crentes, muitos pastores, continuam escravos do pecado. Suas almas nunca foram libertas. E o que retrata essa alma não liberta é o que eles trazem no corpo. Aquilo que são mundanos, do mundo. Características mundanas daqueles que são do mundo. Que o identifica não como pessoas do reino de Deus, que vive a ética e a moral do reino de Deus, mas a ética e a moral secular desse mundo, onde tudo é relativo. Mas eles não querem cumprir a lei moral do Pai. O apóstolo exorta acerca do perigo da idolatria. Enquanto Moisés recebia as tábuas da lei, os israelitas se corrompiam adorando um bezerro de ouro. O ato de idolatria não consiste apenas na adoração de uma imagem. Falsos cristãos desprovidos da ética das escrituras adoram o dinheiro, os bens materiais. A Bíblia chama esse pecado de idolatria. É uma pena que ele só fala dessas duas coisas. Tanta coisa para falar que os crentes idolatram o jogo, a jogatina, as coisas mundanas, o parecer com aquele personagem, com aquele ator, com aquela atriz, que se personifica neles através das pinturas, das maquiagens. Isso é uma idolatria. Você querer ser quem você não é, você querer parecer com quem você não é porque você idolatra aquela pessoa em seu coração. Isso aqui o comentarista não fala. Por quê? Porque talvez ele não tenha moral familiar para falar condenando essas idolatrias. Então ele fala apenas de duas coisas aqui. Ele fala do dinheiro e dos bens materiais. Olha que coisa, que hipocrisia. Com tantas coisas que os crentes estão idolatrando em seus corações, que eles estão adorando, amando. Ser quem não são. Parecer com quem eles não parecerão jamais. Porque tem que retocar toda manhã, tem que refazer toda manhã. Por quê? Porque eles não são aquilo. Mas não se fala, por quê? Porque a igreja está comprometida com tais práticas. A igreja está toda envolvida, toda entrelaçada, embaraçada, emaranhada com essas práticas mundanas de idolatria. Mas eles não falam sobre isso. À luz da história dos israelitas, o apóstolo alerta acerca da maldição provocada pela prostituição. 1 aos Coríntios 10:8. A imoralidade encabeça a lista das obras da carne. A imoralidade, veja, se formos falar hoje de imoralidade, pelo amor de Deus, a imoralidade das roupas indecentes, das roupas curtas, das roupas transparentes, das calças colando que os crentes hoje usam, os crentes tudo de calça leg, mostrando suas vergonhas, suas genitálias, as roupas decotadas, tudo isso é imoralidade, é imoral, irmão. Mas não se fala nisso. Por quê? Porque a igreja está dada a essas práticas, a esses prazeres carnais do seu sentido. Muita família, muitas mulheres de pastores renomados estão dadas a esses prazeres dos seus sentidos carnais. Então eles não têm moral para condenar tais práticas. Por isso eles passam por cima, não comentam. Mas a imoralidade encabeça a lista das obras da carne. Prostituição, impureza,
lasciva. Muitos, em nome da graça barata, justificam a imoralidade e a sensualidade em suas vidas. Ô irmão, estamos cheios. É só você olhar, você vê. As irmãs mostrando o decote do seio, a cavidade do seu seio, com suas roupas cavadas, vezadas, mostrando dentro da igreja. Isso é sensualismo, carnalidade, lascívia. É lamentável, irmão. Mas justificam, dizendo que estamos no tempo da graça, estamos no tempo da misericórdia, querendo dizer que Deus aceita tudo isso, Ele aprova tudo isso, que isso é normal, é relativo. Não é não, irmão? Isso é carnalidade, imoralidade, isso é pecado. Mas não se fala disso. Não se fala sobre isso. A palavra nos ensina que é preciso conservar o nosso corpo irrepreensível. Olha aí. E o corpo hoje é um verdadeiro objeto de sexualidade, objeto de prazer, objeto de idolatria. Os crentes estão idolatrando o seu corpo, dando tudo, fazendo tudo para ter um corpo manequim, para sensualizar nas suas roupas inadequadas, incomposta, descomposta, despertando a libido do homem, a libido de outra mulher. Com esse homossexualismo hoje, as mulheres estão desejando as mulheres, homens desejando outro homem, mulher desejando homens, por causa do sensualismo dentro da igreja, por causa dessas práticas. Quando o corpo se deve ser conservado irrepreensível para o Senhor. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensíveis para o dia da vinda do Senhor. Só será arrebatado, só subirá no arrebatamento, só irá ao céu se a morte assim o tragar aquele que tiver espírito irrepreensível, alma irrepreensível, corpo irrepreensível. E veja que a palavra de Deus vem de dentro para fora. Porque o problema do ser humano não está no corpo, está na alma. O problema do corpo está na alma. A razão de um corpo sensual, vaidoso, carnal, está na alma. Tem que libertar a alma do crente, a alma da mulher, a alma do homem, para que o corpo então seja liberto. Aí o corpo irá retratar, o corpo irá mostrar uma alma liberta da vaidade, do mundanismo, do sensualismo e assim por diante. Corpo santo, irrepreensível. A Bíblia Sagrada é o fundamento para o viver ético-moral dos cristãos. É a Bíblia Sagrada. Não é o mundo. Não é a sociedade, a política. Não. É a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é o fundamento. É o fundamento aonde a ética moral cristã está fundamentada, alicerçada. É a única regra infalível de fé e de conduta para a igreja. É a Bíblia Sagrada. Portanto, em tempos de ataques ideológicos contra a cultura judaica cristã, a igreja não deve furtar-se de ser o sal da terra e a luz do mundo em pleno século XXI. Não se furte a isso. Seja o sal, seja a luz, através de um viver natural, de uma vida natural,
baseada e fundamentada na ética moral cristã, nos bons hábitos, nos bons costumes, que não fere a sã doutrina, que não dá motivo, razão para atacar a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude nesse trimestre, nesse segundo trimestre, nessas lições, a vivermos uma vida de santidade no espírito, na alma e no corpo. Não tem como viver uma vida santa na alma sem que não viva no corpo. O corpo não tem vontade própria, a vontade dele é a da alma. O que tu traz no teu corpo é porque a tua alma anseia, deseja. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a ser mais crente. Assim eu quero agradecer essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.